Então, a gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre corrente elétrica. A gente começou falando semana passada, tá? Alguns conceitos. A gente vai falar algumas questões mais que envolvem a corrente elétrica, né? Alguns fenômenos que, inclusive, são os fenômenos que a gente visualiza, certo? E que, por sinal, são os que fazem os fenômenos acontecerem, né? Os equipamentos muitas vezes funcionar. São esses fenômenos. E depois a gente vai falar um pouquinho de resistência elétrica. A gente vai falar da primeira lei de Ohm, tá? E a gente vai fechar o conteúdo com a primeira lei de Ohm, tá? A gente não vai falar da segunda lei de Ohm. Então, deixar isso bem claro. Existem duas leis de Ohm, tá? Então, de repente, vocês vão buscar lá no livro, e o livro ele meio que coloca na sequência, né? A primeira e a segunda lei de Ohm. Lembrem que a gente está vendo aqui apenas a primeira lei de Ohm, tá? Então, assim, galera, para começar assim, vamos fazer uma pequena revisãozinha aqui dos conceitos que a gente estudou semana passada. Espero que vocês tenham assistido a aula, né? A aula que foi assíncrona, e aí eu falei sobre o conceito de corrente elétrica. E para a gente falar sobre corrente elétrica, a gente precisa falar de materiais condutores. Porque a gente só observa o aparecimento de corrente elétrica, por exemplo, eu vou fazer um circuitinho aqui para vocês observarem, tá? Eu vou colocar aqui uma lâmpada, certo? Uma lâmpada, a gente já vai ver que é um resistor, certo? É um material resistivo. Ela é feito de um fio, certo? De um fiozinho lá que, quando passa corrente elétrica, se ilumina-se, né? Apresenta um brilho. E a gente vai ligar essa lâmpada através de fios. Então, essa é a ideia, né? Pegar fios condutores e ligar essa lâmpada aqui numa diferença de potencial, que é a DDP que a gente já estudou, certo? Lembrando, o que é a DDP, galera? A DDP ela aparece quando a gente tem um campo elétrico, certo? E no caso aqui, o campo elétrico ele é causado por sei lá, se eu posso ter uma pilha aqui que está causando essa DDP, uma bateria, sei lá, né? A gente vai ter um polo que vai apresentar excesso de cargas negativas, certo? E um outro polo que vai apresentar excesso de cargas positivas, né? São os polos da minha bateria. Vou até colocar de outra cor aqui para ficar mais visual para vocês. Opa! Para ficar mais visual, deixa eu botar aqui em vermelho. Então aqui nós temos um polo negativo e aqui nós temos um polo positivo. Opa, meu Deus do céu. Apaguei tudo. Então aqui tem um polo negativo, aqui tem um polo positivo, tá? Essa é a ideia de funcionamento. Então já acostumem com essa nomenclatura aqui, que é a nomenclatura dos circuitos, né? Uma barrinha pequenininha significa o polo negativo de uma fonte e a barra grande, né, seria o polo positivo dessa fonte. É assim que a gente representa quando a gente quer desenhar um esquemático de um circuito. Bom, então a gente tem uma DDP, por sinal temos um campo, certo? E para que as coisas funcionem, né, a gente precisa que as cargas tenham um meio para se movimentar, porque a gente já viu que quando nós temos uma DDP e um campo elétrico por consequência, né, vão aparecer o quê? Forças elétricas. E se aparecem forças elétricas, isso pode fazer com que as cargas se movimentem, né? Porque o que faz uma força? Uma força gera uma aceleração sobre as coisas. Isso a gente estudou lá no primeiro ano do ensino médio, né? Então, apliquei uma força, as coisas se movimentam, né? Ganham aceleração. Segunda lei de Newton, né? Então, se eu aplicar uma força elétrica aqui sobre as cargas, elas precisam de um meio para se movimentar, certo? E que meio é esse escolhido para fazer esse movimento? É o fio condutor aqui. Então, o fio condutor, por isso que eu preciso de um circuito fechado, para que as cargas que estão aqui no polo negativo, elas saiam do polo negativo, né, em um movimento, e atravessem o circuito e cheguem aqui no polo positivo, onde elas estão sendo atraídas, né? Aquele princípio da primeira aula de física lá de eletricidade. Cargas de sinais opostos se atraem. Então, um polo negativo tem cargas negativas. Quando eu crio um caminho, né, e existe essa DDP, essa diferença de potencial, né, de um ponto ao outro, vai aparecer esse campo, vai aparecer as forças e as cargas vão se movimentar, certo? Este movimento das cargas aqui é o que nós chamamos de corrente elétrica, certo? Que nós simbolizamos por esse I. Então, o I para nós aqui vai ser a corrente
elétrica, certo? Que a gente mede em amperes, né? A gente já viu isso aí, vocês já devem ter visto equipamentos eletrônicos que funcionam através dos amperes, né? A famosa amperagem. Ah, qual é a amperagem desse circuito aí? Qual é a amperagem desse motor aí? Que é a quantidade de carga que a gente precisa para fazer funcionar um equipamento, certo? Então, os amperes são o que nós chamamos assim de cereja do bolo do circuito. Sem ele, nada funciona, tá? Porque o que é a corrente elétrica? Esses amperes, né? É as cargas em movimento. Se eu tenho cargas em movimento, o que acontece? A lâmpada liga, certo? E é isso que a gente deseja quando nós temos um circuito eletrônico, né? Que as coisas funcionem, certo? Então, se as coisas não funcionam, pode ser alguns defeitos podem ser observados, como, por exemplo, a quebra do caminho, se o caminho ele não é consistente, né? Tem em algum ponto aqui uma ruptura desse caminho, ou se a bateria não está fornecendo uma DDP suficiente para ligar esse equipamento, certo? Se a DDP não é suficiente, a corrente então ela vai ser fraca, e a corrente sendo fraca, então a gente não tem o equipamento sendo ligado, né? Bom, mas se a gente for analisar mais profundamente, pessoal, o que seria a corrente elétrica, né? Aí eu mostrei uma figurinha para vocês, onde a gente tinha um pedaço de fio, certo? Um pedaço de fio, e um pedaço de fio é um metal, certo? Então a gente sabe o que é um metal. Um pedaço de metal, ele é um condutor. E por que ele é um condutor? Porque os materiais, as partículas, né, os átomos que formam essa liga metálica, né, são materiais que têm que nós chamamos de elétrons livres, certo? A temperatura ambiente, esses elétrons que estão lá na banda mais afastada, vamos tentar lembrar o átomo aqui, ó. Nós temos o núcleo atômico, certo? E daí a gente tem a eletrosfera, certo? Eletrosfera aqui, nós temos os elétrons aqui andando bonitinho, certo? E nós temos camadas cada vez mais afastadas do núcleo, certo? As camadas cada vez mais... Ih, meu desenho tá uma maravilha aqui, né, gente? Isso aqui ficou muito ruim. Vamos melhorar. Existem camadas cada vez mais afastadas do núcleo, que nós chamamos, então, as bandas, né? Banda de valência, e que é a banda mais afastada, que seria essa camada mais afastada do núcleo. Ou seja, é que tem a menor interação em termos de forças atômicas, certo? Lembrem que eu tenho um núcleo muito positivo, os elétrons ali estão... tem essa força de interação, né? Essa força elétrica de interação, de atração. Só que em alguns casos, principalmente nos metais, essas bandas aqui mais afastadas, a temperatura ambiente, a própria energia devido à temperatura do corpo, né? Ele já faz com que alguns elétrons eles se tornem livres, né? Eles saiam dessa camada, eles sejam expelidos dela, certo? E se tornem partículas livres dentro do material, certo? Do próprio material. Eles estão aquelas partículas, obviamente que ocorre um fenômeno, né? Que até, só para vocês terem uma ideia, imagine um monte de átomos alinhados, né? É isso que nós temos numa liga sólida. Esses elétrons, a temperatura ambiente, eles se tornam livres, porque se ganharem energia, eles conseguem, então, saltar, né? Isso aí a gente aprende um pouco em química nisso, né? Ionizar um átomo. Só que ao mesmo tempo que ele solta, né, que ele é liberto, ele já, às vezes, muitas vezes, ele já consegue ligar em outro átomo, que também perdeu um elétron, né? Isso aí fica acontecendo o tempo todo, durante no material, tá? Então, mas assim, estatisticamente, se a gente olhar para o metal, a gente sempre vai ver, então, elétrons livres, né? A gente vai ver essas partículas aqui, ó, soltas, no sistema. Aí vocês vão me dizer assim, tá, professor, mas no isolante não tem também elétrons livres? Tem, só que eles não são abundantes. Então não tem uma grande quantidade de elétrons livres, né? E tu precisa muito de grande quantidade de elétrons livres para que tu tenha um sistema, onde as características que a gente vai observar hoje com a corrente elétrica, elas sejam visualizadas, né?
Mas pensem, tá? Esses elétrons livres não significa que o fio elétrico, que o condutor, ele está eletrizado. Não, ele está neutro, porque ele possui ainda as mesmas quantidades de prótons e de elétrons. Isso não muda, a quantidade de prótons e elétrons do fio não se alterou, né? Ao menos que eu realize um processo de eletrização. Mas como é um condutor, né, ele rapidamente ele já se neutraliza, né, os efeitos que a gente já comentou anteriormente. Então o metal ele tem esses elétrons aí que estão livres, certo? Eles têm essa abundância de elétrons livres. E aí o que acontece, galera? Quando eu pego esse mesmo fiozinho, certo? Condutor, e estabeleço sobre ele, né? Coloco nele uma diferença de potencial, eu ligo uma bateria nele, certo? Eu ligo aqui alguns volts. E o que seriam esses volts? Energia elétrica, né? Então eu ligo aqui, sei lá, 3 volts sobre esse fio. No momento que eu ligar esses 3 volts nesse fio, eu estou fornecendo ainda mais energia para o meu sistema, certo? E com mais energia vai acontecer um fenômeno, né? Que é aumentar a abundância de elétrons livres, né? Porque a gente vai ter mais elétrons aí se desligando dos átomos. E a gente vai ter um efeito devido ao campo elétrico que vai existir aqui, né? Devido aos polos da bateria que nós estamos, né? Polos baterias com cargas negativas e cargas positivas, excesso de cargas negativas e cargas positivas. E a gente, ao criar observar essa polarização, vai aparecer então um campo elétrico, certo? Um campo elétrico aqui, ó, no meu condutor. Aparecendo o campo elétrico, isso vai fazer com que apareçam forças elétricas sobre esses elétrons livres, e esses elétrons livres vão tudo, ó, se ordenar. Eles vão se ordenar conforme a direção deste campo elétrico, certo? Então, esses elétrons livres aqui, ó, que estão aqui, e percebam que eu desenhei o sinal o sentido do campo elétrico numa direção, que vai do polo positivo para o polo negativo, mas o movimento é o movimento dos elétrons, né, que a gente está analisando. Então, a gente vai representar o movimento dos elétrons. Então, os elétrons saem do polo negativo e vão para o polo positivo, certo? Então, quando a gente estabelece essa diferença de potencial, cria esse campo elétrico externo, né, essas partículas livres, né, elas se ordenam e aí elas conseguem, então, se movimentar devido à ação das forças elétricas, né? Se movimentando, né, elas vão atravessar o circuito da lâmpada aqui e a lâmpada, por um efeito da corrente elétrica, ela vai se iluminar, tá? Ela vai aumentar o seu brilho. Bom, então, percebam que isso é corrente elétrica. O que é corrente elétrica, então? Um movimento ordenado de cargas. Toda vez que eu tiver um movimento ordenado de cargas, eu tenho a corrente elétrica. Porque, assim, ó, movimento de cargas, eu sempre estou observando, mesmo com um fio condutor, que não tenha uma DDP entre seus terminais. Eu não preciso ter uma DDP nos seus terminais para observar o movimento de cargas, né? As cargas estão lá bem loucas, né? A própria vibração térmica delas fazem com que elas saltem de um átomo para outro, né? Mas é um movimento totalmente desordenado. Quando eu coloco um campo elétrico, eu ordeno isso. E aí nós temos um movimento ordenado de cargas, certo? As cargas, elas tendem a ir para uma direção específica, certo? E isso é corrente elétrica. Tá bom, gente? Corrente elétrica. Ah, vocês vão me dizer assim, professor, é bem ordenadinho assim, ó, as cargas elas ficam em fila indiana, andando de uma atrás da outra. Não, tá? A vida real ela nunca é tão bonita, ela é meio caótica, né? Então as partículas elas vão se empurrando, se batendo, né? Então pode ser que uma bate na outra e outra vá para baixo, não vai na direção do fio, assim. Então não é um movimento tão bonito, é um movimento ordenado, mas um pouco caótico, tá, gente? Mas essa pequena ordenação já é a corrente elétrica, tá? Bom, beleza, galera. Dito isso, a gente pode definir, então, a corrente elétrica como sendo a quantidade de carga que a gente tem, né? Variação de carga, né? Por tempo. É bem normal a gente observar aqui, ó, a variação de carga, né? Um delta sobre um delta T. Às vezes, para facilitar a nossa vida, a gente escreve Q sobre T, né? A quantidade de carga que atravessou sobre o intervalo de tempo que nós temos. E isso aqui vai dar
coulombs por segundo, que é o ampere, né? O ampere que é a nossa unidade padrão aqui para a corrente elétrica. Beleza, gente? Bom, é isso. O conceito de corrente é isso aí. A gente viu na aula passada que nós temos alguns tipos de correntes elétricas, né? Corrente contínua, que é a corrente que tem sempre o mesmo sentido. O sentido da corrente ele não muda em função do tempo, certo? Isso aí a gente obtém com pilhas, baterias, né? Esses equipamentos, fontes de alimentação, fonte contínua de alimentação, né? E temos a corrente alternada, que é a corrente da rede, né? Que vocês ligam na tomada ali. Na tomada tem corrente alternada. Ela muda a sua polaridade, ela muda a polaridade dos terminais, certo? Na verdade, só tem um terminal, que é o fase, que muda essa polaridade. Nós temos depois o neutro está sempre em zero. Ele é como se fosse uma base, né? Uma base fixa, zero. E aí nós temos a fase que fica ali, ó, mudando de mais 220 para menos 220, mais 220, menos 220, e isso faz com que a corrente elétrica ela se torne uma corrente alternada, ora ela está num sentido, ora ela está no outro sentido, tá? Isso a gente obtém, né, por algumas questões de conservação de energia, a gente mantém esse padrão de rede alternada, né, por questões de conservação de energia, né, de transmissão, e até pela maneira como se foi obtida essa energia, que é através de um gerador, e o gerador, quando ele... a gente vai estudar isso aí no magnetismo, né? Isso é um efeito que envolve magnetismo, mas quando a geração de energia, ela envolve, né, um efeito de tornar uma corrente alternada. A gente precisa de um campo variável para criar uma corrente elétrica, e como esse campo é variável, você vai causar, né, um efeito de uma corrente alternada. Tá? Então, isso é um efeito que vem lá da transmissão, lá da geração, vai para a transmissão, né, e chega até nossas casas, porque a maioria dos equipamentos, tirando motores aí de corrente alternada, TV, monitor, tudo, computador, tudo usa corrente contínua. Ele tem que passar por uma fonte, polarizar ali, ó, estabilizar e utilizar essa corrente de forma contínua para funcionamento dos equipamentos, né? Bom, enfim, isso aí a gente vai vendo ao longo dos conteúdos que vão seguindo agora, tá, gente? Que é uma parte bem mais prática, então essas coisas do dia a dia eu vou contando para vocês aí ao longo das próximas aulas. Bom, daí vem aquelas questõezinhas assim, ó, que sempre permeiam a física, né? Que vocês sempre vão se perguntar por que os caras fazem isso, né? Por que eles não utilizam a metodologia mais fácil para resolver as coisas? Então acontece uma coisa, gente, tá? Nós temos dois sentidos que nós podemos considerar para a corrente elétrica, tá? Então nós temos aqui um fio, tá aqui o fio bonitão, né? Belezinha. Nós temos o movimento dos elétrons, como eu desenhei aqui, eles se ordenam, né? Eles ordenam-se, e aí eles vão andar por esse condutor, certo? Eles vão andar pelo condutor, ordenadinhos numa direção. E quando a gente considera este movimento aqui, este movimento das cargas negativas, a gente chama de movimento da corrente, movimento sentido real da corrente elétrica. Sentido real da corrente elétrica, tá? Por que o nome é real? Porque é o sentido que realmente acontece, tá? É o que é real, é o que a gente observa. Porém, todavia, contudo, os velhinhos de barba lá da física, das épocas antigas, né? Quando eles estavam estudando cargas elétricas, né? A gente sabe que as cargas positivas ou as cargas negativas, elas têm a mesma quantidade de carga, né? Um elétron e um próton, eles possuem a mesma quantidade de carga. Isso aqui eu já cansei de falar para vocês, né? Que é aquele valor de E igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, né? Tanto um elétron como um próton tem esse valor de carga. Acontece o seguinte, muitas vezes, para eliminar o sinal que é utilizado para determinar as cargas negativas, se convenciona o sentido convencional da carga da corrente elétrica,
tá? Que seria o sentido que as cargas positivas teriam caso elas se movimentassem. Isso não é errado pensar. Não é errado, tá? Por que que não é errado? Porque aí vou ter que ver se eu consigo convencer vocês que não é errado, né? Porque assim, ó, gente, quando um elétron, vamos pensar um átomo aqui, ó, bonitão, tá? Botar um átomo pequenininho, um elétron, tá? Um elétron andando ali na volta desse átomo aqui. Aí tem outro átomo aqui do lado, tá? Esse elétron aqui, vamos supor que ele ganhou energia e se tornou livre. Quando ele se tornou livre, ele se ordenou aqui com a corrente elétrica e andou um pouquinho mais e pá, caiu nesse outro átomo aqui. Ligou ali. Tá? Isso é um processo que acontece bastante, bem frequente. Tá? O elétron salta porque ganhou energia, aí ele anda um pouquinho ali dentro da banda de condução e puf, liga de novo a um outro átomo que está mais à frente. Percebam que se eu considerar aqui que tinha um outro átomo aqui, certo? E aconteceu o mesmo efeito. O elétron aqui se desligou e andou um pouquinho e ligou nesse aqui de novo, tá? Então a gente percebe que tem um movimento de elétrons nessa direção, né? Existe um movimento de elétrons meio caótico, né? Liga, desliga, né? Nos átomos. Mas também existe um movimento de cargas positivas. Por quê? Por quê? Que quando esse elétron aqui ele se desliga do átomo, como é que fica aquele átomo? Ele não fica positivo? Tá positivo, né? Ele é ele tem agora uma característica de ter mais prótons do que elétrons, porque ele perdeu um elétron, então ele é um negócio positivo, certo? E esse negócio positivo, como os elétrons estão ligando para lá, é como se eu tivesse uma corrente contrária de cargas positivas nessa outra direção contrária. Porque este próton aqui que perdeu o elétron e ligou para cá, né? E esse aqui ligou para cá, é como se eu estivesse colocando as cargas positivas, é como se estivesse se movimentando no sentido oposto, tá? Então, por isso que considerar o sentido convencional da corrente elétrica não é errado, certo? Não é errado porque é visual. A gente tem um sentido de cargas positivas, apesar de não estarem se movimentando, mas é estatístico, assim, né, dos átomos, olhando para os átomos, né, existe um movimento de cargas positivas, tá? Que não é um movimento dos prótons andando, pensem nisso, eu sei que é difícil de vocês imaginarem isso, né, mas de repente com a maturidade em termos de eletricidade, vocês começam a compreender isso aí ao longo do semestre, tá? Eu só quero provar para vocês que isso aqui é possível. O sentido convencional das cargas, convencional da corrente, é o sentido que a gente adota para as cargas positivas, certo? Como se eu tivesse uma corrente elétrica devido às cargas positivas, que é possível, né? Que é viável, que é entendível, tem uma lógica, tá? O que acontece? Os velhinhos de barba lá da física, né? Eles sempre adotaram o sentido convencional da corrente elétrica, como sendo o sentido padrão, tá? O que acontece? Os livros de física sempre vêm, então, quando a gente desenha o circuito, o sentido da corrente que aparece nesse circuito é geralmente quem? O sentido convencional da corrente, certo? Então isso pode causar uma estranheza para vocês quando vocês olham o circuito e enxergam que da onde que está saindo o sentido da corrente, está saindo lá do polo positivo, tá? Por quê? Porque está sendo usado o sentido convencional da corrente. Já antecipo para vocês que o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido adotado pelo nosso livro. Então o que vai acontecer? Nós, então, adotaremos o sentido convencional. Não é o sentido real, mas é o sentido convencional que funciona e que não tem diferença nenhuma nos resultados. Beleza? Tranquilo? É isso. Galerinha, agora vai começar a parte massa, tá? Os efeitos da corrente elétrica, tá? O que são os efeitos da corrente elétrica? Bom, ó, o que acontece? Quando os elétrons passam, eles estão ordenadinhos, bonitinhos, né? Olha lá, os elétrons aqui, ó, passando bonitão pelos átomos que compõem os meus equipamentos,
certo? Eles vão ali, liga, desliga, mas estão em movimento, né? Como vocês viram aqui naquele gifzinho ali. Então, o que acontece, galera? Quando esses elétrons eles passam por esses átomos, eles estão com energia, eles passam de maneira brusca, colidindo. E toda vez que a gente causa uma colisão, a gente causa uma vibração. Então, quando eu estou com corrente elétrica em um equipamento, certo? O que vai acontecer com esse equipamento? Ele vai aumentar a sua temperatura. Então, é bem comum vocês pegarem um fio, por exemplo, sei lá, um equipamento que puxe bastante energia, a estufa, né? Não vamos olhar para a parte da estufa ali onde sai o ar quente, tá? Vamos olhar para o fio. Se vocês tocarem no fio, vocês vão ver que o fio está quente, tá? Por que o fio está quente? Alguém quer falar alguma coisa? Isso é possível. Gente, alguém abriu o microfone aí. Se tu olhar para o fio ele vai estar quente, tá? Por quê? Porque nós temos elétrons passando por ali, os elétrons passando por ali estão colidindo com as partículas que constituem esse fio, fazendo vibrar, aumento de temperatura. Isso é o que nós chamamos de efeito Joule ou efeito térmico, tá? É o efeito, então, que nós temos da corrente elétrica ao atravessar um equipamento, causar este aumento de vibração das moléculas, tá? Aumento de vibração das moléculas significa, então, aumento de temperatura. E esse efeito é utilizado em vários casos, né? Então, a gente tem esse efeito utilizado aí para ferro de passar, como vocês estão vendo aqui, a chapinha do cabelo de vocês, de quem usa, né? Deixa eu pensar um pouquinho mais aqui. Isso aqui que é algo para aquecer uma chapa, né? Chuveiro elétrico. Todos esses equipamentos que usam corrente elétrica para aquecer utilizam o que nós chamamos de efeito Joule ou efeito térmico, tá? Mais um efeito. O efeito luminoso. Corrente elétrica, ao atravessar uma superfície, um equipamento, uma componente, a gente viu que ele causa vibração, né? Aumenta a vibração das moléculas. Aumentando a vibração das moléculas, pode aumentar a temperatura, como pode causar o efeito luminoso, certo? Alguns equipamentos, eles irradiam quando aquecidos, certo? Que é o caso da lâmpada. A lâmpada, ela liga porque nós temos um filamento ali que, quando atravessa a corrente elétrica por ela aumenta a sua temperatura, e aumentando a temperatura, ela brilha, igual um carvão, né? O carvão, quando aumenta a temperatura dele, ele brilha também. Tu olha lá na churrasqueira, ele está brilhando, né? Então, isso é um efeito bem comum dentro da física. Aqui nós temos uma lâmpada ali que é uma lâmpada incandescente, desculpa, gente, uma lâmpada fluorescente, e essa lâmpada fluorescente ela tem um princípio de funcionamento diferente, tá? Tem um pó ali, um pó químico, que quando os elétrons atravessam, né, nós temos essas partículas atravessando, essa corrente elétrica atravessando, há um efeito químico ali de apresentar uma luminosidade pela corrente que está atravessando ali, tá? Então, são dois efeitos que aparecem, o efeito luminoso da corrente elétrica, tá, gente? Prof, e o que acontece quando fica, tipo, em meia fase, que falam? Já posso te explicar, tá? É que o efeito da meia fase é mais um efeito que tu tá com a DDP pela metade, certo? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então eu vou lembrar da tua pergunta logo mais, tá? A meia fase depois é que assim, ó, nós temos nas nossas casas algumas fases, uma fase, 2 fases ou até 3 fases, né? Dependendo da casa. E isso é a quantidade de carga que tu consegue fornecer para tua casa, né? Quanto mais fases, maior a quantidade de carga que tu vai puxar, maior a quantidade de carga que tu vai dar para tua residência. Mas isso aí eu vou falar um pouquinho mais à frente. Antes eu vou acabar de falar dos efeitos, tá? Galera, o efeito magnético é o seguinte, isso aqui a gente vai estudar bastante, tá? Ainda, quando a gente chegar no magnetismo. Porque isso aqui mostra a ligação que nós temos entre a corrente elétrica, entre a eletricidade e o magnetismo, certo? As duas coisas andam juntas, certo? Porque a corrente elétrica, quando ela passa por um fio, atravessa um fio aqui, como vocês estão vendo por esse movimento aqui, ela gera um campo magnético.
Então, falar de corrente elétrica é falar de campo magnético, é falar de magnetismo. A gente consegue criar um campo magnético na volta de fios devido ao movimento das cargas ordenadas. A gente vai estudar isso com muito mais cuidado no campo magnético, né? Mas a gente já sabe que existe efeito. Então aqui tem uma bússola, né? A bússola, quando é aproximada de um fio percorrido por corrente, ela deflete, né? Ela muda sua orientação. Como a gente sabe, a bússola, ou se vocês ainda não sabem, a bússola se orienta devido ao campo magnético da Terra, certo? A Terra tem um campo magnético. Quando eu aproximo de um fio percorrido por corrente, a intensidade do campo magnético do fio é muito maior, então ela se desorienta, tá? Essa é a ideia. E aqui temos uma aplicação, né, que é uma aplicação do efeito magnético, que é a aplicação do nosso, que tem em todas as residências, que são as chavezinhas de... o disjuntor, já estava esquecendo o nome do negócio. É o disjuntor, tá? Então nós temos os disjuntores. Para que serve um disjuntor? Proteção, né? Por que proteção? Porque, como a gente viu, se a corrente elétrica aumentar muito o seu valor, nós temos uma coisa que nós chamamos de efeito Joule. Então vocês imaginem a fiação da casa de vocês. Vai lá, liguem 3 chuveiros na casa de vocês com a mesma fiação. Cara, vai derreter o fio. Vai derreter o fio, porque a corrente elétrica vai ser tão intensa devido à presença desses 3 equipamentos ligados, 3 chuveiros, que a corrente elétrica vai ser tão alta, que a temperatura do fio vai, sei lá, mais de 1000 graus Celsius. Mais de 1000 graus Celsius, derreter o fio, derreter o cobre, né? Vai pegar fogo na tua casa. O que a gente faz? A gente coloca limitadores de corrente elétrica. Como é que são esses limitadores? Eles funcionam através de efeito magnético, né? A corrente elétrica, ela extrapola um certo valor, por efeito magnético, a chave do disjuntor cai. Certo? Ela fica bem molinha ali, se vocês forem tocar lá, ela fica molezinha, né? Por um efeito magnético, né? Porque nós temos um sistema ali que ele se desliga quando a corrente salta um determinado valor e o campo magnético fica intenso de uma certa forma dentro do disjuntor. Então, o disjuntor é um equipamento que funciona através de um efeito magnético da corrente elétrica. É por isso que ele desarma, certo? Bom, vamos ver mais um exemplo aqui, mais um efeito da corrente elétrica. O efeito químico, né? Como eu já falei da lâmpada fluorescente, que também utiliza um efeito químico, né? Muitas vezes a gente observa que a corrente elétrica, ela aparece ou ela faz algumas coisas acontecerem, né? Através de reação química, né? Então a gente consegue, por exemplo, ligar uma lâmpada a partir aqui de um sistema de líquidos aqui, ó, que nós temos zinco e cobre, né? 2 placas de zinco e cobre, e aí nós fazemos um sistema com sal aqui, se não me engano é salina, ponte salina, faz uma ponte salina, vai dar um efeito químico, e a gente vai conseguir obter uma corrente elétrica, certo? Então isso aqui seria um efeito químico com a presença da corrente elétrica, eletrólise, tá? Como a gente pode observar aqui. O que mais? O efeito mais legal, né? Então, essa aqui é a parte que o professor vai tentar dar uma aula de biologia para vocês. Galera, olha só. Um dos efeitos mais preocupantes que nós devemos ter é o efeito fisiológico, né? O efeito fisiológico da corrente elétrica é o famigerado choque elétrico, né? Quem é que causa o choque elétrico? Corrente elétrica. Não é a diferença de potencial. Eu vou tocar num fio de 220 volts, vou morrer eletrocutado. Nem sempre, nem sempre. A tendência é que sim, né? A tendência é que um fio com 220 volts ele te cause um choque, porque a corrente que ele vai te fornecer é bem alta. Mas nem sempre tu pode ter uma DDP alta, porém um circuito com uma resistência muito alta também fornece uma corrente baixa e aí pode tocar em algo que tem 220 volts de DDP e a corrente ser baixa. Um exemplo disso é um equipamento que nós temos lá no laboratório, você já deve ter visto lá, aquele globo grande lá, né? Que é um motorzinho que gira uma correia e tem um globão lá, a gente coloca as mãos, a gente fica com o cabelo em pé, né? Aquilo lá é capaz de gerar um potencial elétrico da ordem de 10 mil volts. 10 mil volts, 5 mil volts. E a gente toca nele. Por que a gente toca nele e a gente consegue ficar ali?
Porque a corrente é muito baixa. Não tem carga suficiente. Ele só causa uma diferença de potencial enorme. Mas a carga é muito baixa. Então dá um choquezinho, dá uma faísquinha só, certo? Porque o grande lance, o que causa os efeitos sobre nós são as correntes elétricas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estabeleci para vocês entenderem alguns valores de corrente e vocês percebem que são valores bem baixos, olha só. De 1 a 3 miliamperes, lembrando que é o mili. Agora eu fiquei sem caneta. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Ah, tá, voltou aqui. 3 miliamperes, pessoal. 3 miliamperes é a mesma coisa que 3 vezes 10 na menos 3 amperes, ou seja, uma correntezinha de nada, né? Porém, essa correntezinha de nada, elas nos geram uma percepção, certo? Ok, a passagem de corrente provoca um formigamento. É aquela formigadinha que a gente toca nas coisas e sente, né? Um pouquinho de formigar. Isso é uma corrente de 1 a 3 miliamperes, tá bom? Uma corrente de 3 a 10 miliamperes, ela provoca movimentos, né? Aquela vibrada na mão, certo? Então, tu tocou numa corrente elétrica, num sistema que tem uma corrente de 3 a 10 miliamperes, ela já dá aquela eletrização do teu corpo, tá? Já dá aquele movimento ruim, mas não é perigoso, tá? De 10 miliamperes para cima, tetanização. A passagem de corrente elétrica provoca contrações musculares, agarramento ou repulsão. Aqui a coisa começa a ficar ruim. Por quê? Como a gente sabe, né, professor de física dando aula de biologia, os nossos músculos, eles funcionam através de impulsos elétricos, né? O corpo vai lá e fornece o impulso elétrico, a gente fecha a mão. O corpo manda mensagem, fechei a mão. O corpo manda outra mensagem, outro impulso elétrico para o meu braço, eu abro a mão, certo? Com uma corrente de 10 miliamperes, a gente já está fornecendo como se fossem impulsos elétricos externos para os nossos músculos, né? Então, eu vou lá e toco num fio, o fio está eletrizado, tem corrente elétrica, e gera uma contração muscular, e aí a gente pode agarrar o fio, né? E isso já torna as coisas bem preocupantes, porque ao agarrar o fio, essa corrente elétrica vai estar percorrendo o meu corpo. Corrente elétrica percorrendo o corpo, né? A gente já vai lembrar de alguns efeitos aí que não são muito legais, como, por exemplo, o efeito Joule, aumento de temperatura, né? E aumento de temperatura podem causar queimaduras, certo? Ou situações desagradáveis ao nosso corpo humano, né? Sensações desagradáveis. Então, com 10 miliamperes, as coisas já se tornam bem preocupantes para um choque elétrico. 25 miliamperes, parada respiratória, tá? Então, com 25 miliamperes, percebam, a gente vai lá, toca no fio, gruda nele, e isso já pode causar uma parada respiratória. Por quê? O nosso corpo, o coração é um músculo também, né? Nossa respiração, então, ela funciona também através desse bombeamento sanguíneo. Se o nosso coração não está funcionando muito bem, é bem possível que a gente tenha, então, uma arritmia, certo? Uma arritmia cardíaca, e, então, pode acontecer, então, uma parada respiratória, certo? Com 25 miliamperes, obviamente, se essa corrente estiver fluindo pelo nosso corpo interruptamente. Se eu tomar um choque de 25 miliamperes e largar, foi só um susto, certo? Mas se eu grudar, pode acontecer isso aqui. De 25 a 30 miliamperes já acontece a asfixia, né? É um efeito ainda maior, né? Então, de 25 miliamperes a 30, que é basicamente a mesma coisa, né? Asfixia, corrente através do tórax. Existe uma tendência da corrente elétrica dela procurar o menor caminho. Imagine cargas elétricas, né? Eu estou com os pés no chão, então ela sempre vai sair por onde? Ela quer um caminho para se neutralizar, né? Então ela entra pela minha mão, por exemplo, e ela vai sair lá pelo meu pé, porque é o mais próximo do chão, que o chão é um ambiente neutro, né? Então onde as cargas
querem estar, certo? Por assim dizer. A mãe natureza quer que as cargas elas fiquem bonitinhas em repouso. Então, o caminho mais certo para elas irem é o chão. Então, o caminho, a tendência é que quando a gente está com um fio na mão, é que essa corrente elétrica ela sempre atravessa pelo nosso tórax, certo? Que é onde estão os nossos órgãos vitais, vejam só, né? Então, é bem comum, assim, termos essas correntes aqui, essas paradas respiratórias, asfixias, né? Que são os efeitos, essas sensações ruins que eu falo da corrente elétrica, pode causar. E de 60 a 75, a fibrilação ventricular, que é a parada cardíaca, né, gente? Então, de 60 a 75, se a gente mantiver uma corrente elétrica constante no nosso corpo, a tendência é que nós teremos uma fibrilação, tá? Fibrilação significa, então, parada cardíaca, ou seja, óbito, né? Então, se a gente fica com uma corrente elétrica de 60 a 75 miliamperes percorrendo o nosso corpo, a tendência é que um organismo venha a óbito, tá? Por isso que eu falo para vocês, corrente elétrica é muito perigoso, muito perigoso. Vocês mexam com corrente elétrica quando vocês têm certeza do que vocês estão fazendo, tomando as devidas precauções, né? Vocês vão consertar um equipamento, principalmente vocês que são da agro, galera, que estão no campo, longe de tudo, longe de ajuda, muitas vezes, né? De ajuda rápida. Vai mexer com algum sistema que tem eletricidade, tem que ter cuidado. Uma cerca, um fio caído no chão, alguma coisa, galera. Máximo cuidado, tá? Muitas vezes vocês estão sozinhos, não tem nem para onde apontar. Porque se tá tomando um choque, não adianta puxar o coleguinha. O coleguinha tá tomando choque, tu vai puxar ele, tu vai tomar o choque junto, né? Tem que desligar na fonte o sistema, certo? Procurar da onde está vindo essa eletricidade e desligar ela. Para não correr o risco de acontecer que nem no desenho, no Chaves, né? Que tá todo mundo grudado ali, de mãos dadas, tomando choque junto, certo? Então, além desses efeitos aí, pessoal, que a gente está observando aqui, ó, fibrilação, parada respiratória, asfixia, que podem acontecer devido a efeito fisiológico da corrente elétrica, né? Tem o efeito Joule, que é o efeito mais visual que a gente tem quando as pessoas estão tomando um choque, que é as queimaduras, né? A pessoa toma um choque aí, uma descarga elétrica, a primeira coisa que a gente observa é a queimadura, o efeito Joule. A corrente elétrica atravessou, tu vê direitinho o caminho da corrente elétrica no corpo da pessoa, certo? Então, assim, ó, o que fica aqui dessa aula para vocês sobre a corrente elétrica é que é perigoso. Devemos deixar de mexer em eletricidade? Não. Devem, já estão tendo conhecimento aqui, vocês vão trabalhar com circuitos nos próximos semestres. Vocês podem meter a mão na massa. Com cuidado. Vai mexer num circuito, desliga ele. Desligou? Pode mexer, certo? Não tem eletricidade, tá tudo certo. Vai testar ele? Liga. Com devido cuidado, vê se não tá encostando em nada, né? E assim por diante, tá, galera? Quer trocar a resistência do chuveiro de casa? Deve. Por que vocês vão pagar R$200 para outra pessoa trocar? Não, só tem que tomar alguns cuidados. Como é que são os cuidados? Desligar geral, desligar o disjuntor, desliga o disjuntor, testa, vê se tem eletricidade ali. Testou, tem chave teste para isso, tá? Testou, pode mexer, não vai te matar, tá? Testou, montou bonitinho, tudo certo, ligou, tá? Eletricidade se mexe assim, ó, com precaução. Vai lá, desliga geral, mexe. Quer mexer no computador, abrir ele, ver se tem alguma coisa errada ali nele, desliga o computador da fonte. Tá? E assim por diante. É assim que funciona a eletricidade, tá, gente? Dito isso, tá? Próxima etapa. Resistência elétrica. Vou falar um pouquinho de resistência aqui no finalzinho da aula, tá, galera? Só para vocês terem uma ideia o que nós temos, o que nós estamos falando sobre esses dispositivos. Os resistores, então, eles são esses dispositivos que eles são contrários à corrente elétrica. Eles não gostam de corrente elétrica, tá? Então, todos os equipamentos, vocês, todo mundo, nós, temos resistência elétrica. A gente já nasce de fábrica com uma resistência elétrica do corpo, tá? Os equipamentos, qualquer equipamento, essa caneta aqui tem resistência elétrica. Tudo tem resistência elétrica, tudo. Todos os equipamentos, eles fornecem uma resistência à passagem de corrente elétrica. Só que a gente pode criar dispositivos de maneira a aumentar essa resistência elétrica, porque, sei lá, eu quero no meu circuito que não tenha 5 amperes passando por ele. Eu quero que tenha 2 amperes. O que eu faço?
vou lá e aumento a resistência elétrica do circuito, a resistência à passagem de corrente. É assim que funciona, certo? E aí eu vou lá e coloco esses equipamentos aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de resistores. Os resistores são essas coisinhas coloridinhas aqui que vocês vão enxergar quando abrirem os equipamentos mais antigos, principalmente, né? Os equipamentos mais novos, a gente sabe que as coisas estão muito compactadas, muito pequenininhas, às vezes a gente não enxerga. Mas os equipamentos antigos, sim, vocês vão enxergar aqui, ó, os resistores bonitos, né? Coloridos lá. Cada uma dessas corzinhas aqui significa o valor da resistência deles, tá? Então, como é que funciona? Olha lá, galera. Nós temos a voltagem, aqui esse gifzinho é bem legal por causa disso, né? A voltagem, que vai empurrar as correntes elétricas, né? Vai empurrar a corrente elétrica. E nós temos a resistência, que vai fazer assim, ó, pera um pouquinho aqui. Não passa tanta carga por aqui, não, tá? É basicamente essa a queda de braço que existe nos circuitos elétricos, tá? Eu oferecer uma DDP para que a corrente passe, mas ao mesmo tempo eu tenho a resistência elétrica que vai dizer assim, ó, não passa tanto, tá? Bom, característica do resistor, simbologia. Galerinha, símbolo do resistor pode ser 2 símbolos, tá? Mais comuns. A caixinha, desenhar uma caixinha assim com os terminais, que parece o resistor mesmo, como vocês estão enxergando aqui. E também temos o símbolo do resistor, que parece uma serpentina, tá? A resistência a gente representa pelo Rzão, certo? R significa para nós resistência elétrica, então. Resistência, o Rzão. E a gente mede isso em ohms, certo? Ohms, é assim que se escreve, tá, gente? E o símbolo é mais engraçado ainda. Você já deve ter visto esses símbolos em vários lugares. É uma ferradura. É uma letra grega chamada ômega maiúsculo. O ômega maiúsculo para nós, então, é resistência elétrica, que é medido em ohms, tá? Aqui tem alguns tipos de resistores que vocês podem encontrar, tá? No comércio, quando vocês for comprar. Nós temos o resistor de carvão, que é bem comum, certo? O resistor de filme metálico e carvão. Esse aqui é um pouquinho mais moderno, tá? Então, esses dois aqui vocês vão na eletrônica, vocês conseguem achar. E o resistor de fio, né? Que são esses resistorzinhos menorzinho aqui, ó. Branquinho, como vocês estão vendo. Além dos resistores que vocês vão encontrar aí, sei lá, quando abrir o chuveiro da casa de vocês, né? Lá tem uma resistência, que é um fio enrolado. Isso aqui é uma resistência também, certo? Ou quando na estufa de vocês, se vocês abrirem a estufa, vocês vão ver lá uma serpentina. É o resistor do sistema. O que esse resistor faz? Quando a corrente elétrica passa por ele, temos ali o efeito Joule, porque esse resistor aqui vai liberar calor, né? Liberar calor e vai aquecer a vida da gente, tá? Essa é a ideia, beleza? Para fazer as coisas funcionar, eu preciso de resistência, tá? Vamos lá, mais alguns tipos de resistores. Aqui, ó, nós temos alguns famosos que você já deve ter ouvido falar. Esse aqui é o potenciômetro. Ele vem com aquela coisinha aqui em cima. Aqui, ó, essa coisinha em cima que gira. Isso aqui é os botõezinhos dos equipamentos de vocês para aumentar volume, diminuir volume, mudar a estação do rádio, diminuir a estação do rádio, mudar de canal, não sei o que, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. Isso aqui é um potenciômetro. Todo esse botãozinho que giram é um potenciômetro, tá? E ele é um resistor variável. Ele muda a sua resistência conforme tu tá girando o botãozinho ali, certo? E isso serve para várias coisas, né? Se eu posso aumentar o volume do rádio girando esse botão. Porque eu estou diminuindo a resistência. Diminuindo a resistência, o som sai com mais corrente elétrica, maior, com mais intensidade, né? Tem esses resistores de alta potência, que são resistores maiores. Tem esse NTC. O NTC é um resistor termistor, ou seja, ele muda a resistência dele conforme a temperatura. Olha só que bacana, hein? Então, isso aqui tu pode fazer para ligar, por exemplo, uma estufa na tua casa. Tu vai lá, coloca um circuito com termistor, esfriou demais, ligou a estufa. Tu nem é automático, né? Então, tu pode criar um circuitinho com esse termistor para ele fazer isso aí. Tem um LDR. O que é o LDR? O LDR é que a gente coloca em poste, né? Você não percebe que às 6 horas da tarde os postes ligam sozinho?
né, os postes de luz? Por quê? Porque tem um LDR. O LDR é um resistor que varia a sua resistência conforme a luminosidade. Olha só que bacana, né? Então, diminuiu a luminosidade, o LDR muda a resistência dele, possivelmente ele diminua a resistência dele, né? Diminuindo a resistência dele, o circuito liga, funciona, né? A lâmpada liga. Percebam que então temos vários tipos de resistores aí, vários, mais diversos, né? Essa daqui é não está com uma resolução muito boa, tá? O professor não foi muito legal nessa hora. Mas aqui é o código de cores para a gente entender qual é a resistência do resistor aqui conforme as faixinhas que tem nessas faixinhas coloridas, né? Que eu falei para vocês. Isso aqui no semestre que vem eu vou ensinar vocês a usar melhor, tá? Isso aqui está com uma resolução muito ruim, nem eu estou enxergando aqui. Então, possivelmente nem vocês enxerguem aí. Então, no semestre que vem eu ensino para vocês como é que vocês olham para o resistor e sabem qual é a resistência dele. Bom, aí vem a primeira lei de Ohm, tá? Galera, a primeira lei de Ohm significa o seguinte. Vamos supor que a gente põe um potencial elétrico, um circuito, tá? Botei uma DDP nesse circuito e com essa DDP eu vou fazer, então, aparecer uma corrente elétrica. Esse é o caminho das coisas, né? Botei DDP, apareceu corrente elétrica. Só que agora tem um carinha que ele é inversamente proporcional à resistência, certo? Por quê? A corrente elétrica. A resistência elétrica ela é inversamente proporcional porque se eu aumentar muito a corrente, significa que minha resistência tem que estar baixa. Se eu diminuir a minha corrente elétrica, significa que minha resistência aumentou, a resistência do circuito, né? Então, quando eu tenho um circuito como esse, por exemplo, uma pilha, uma lâmpada e uma chave, quando eu ligo essa chave aqui, essa lâmpada aqui é como se fosse a minha resistência do circuito. Certo? Porque lá dentro tem um fio e esse fio oferece uma resistência elétrica, certo? Mas vamos pensar o seguinte, pessoal, que eu tenho uma DDP aqui, os volts sendo aplicados por essa lâmpada, e cada vez mais eu aumente o potencial elétrico dessa pilha. Eu tenho a possibilidade de aumentar o potencial elétrico dessa pilha. E vamos supor, então, que inicialmente eu botei um potencial elétrico de 2 volts. Quando eu botei o potencial elétrico de 2 volts, eu observei uma corrente de 1 ampere. Depois, eu botei um potencial elétrico, vou marcar aqui, ó, 2 volts, circulou ali 1 ampere de corrente elétrica. Tá? Depois eu botei 4 volts e eu observei que circulou 2 amperes de corrente elétrica. Certo? Eu vou lá e vou marcar aqui no meu gráfico. Galera, resistência elétrica não dá para mudar. A lâmpada ela vem de fábrica com uma resistência, tá? Nesse caso aqui, então, eu não estou com potenciômetro, eu estou com uma lâmpada fixa ali, ela tem uma resistência fixa, tá? Vamos supor que eu vou lá e agora vou aumentar para 6 volts a minha DDP e eu observo que a corrente vai a 3 amperes, certo? 3 amperes. O que acontece, galera? O que eu estou observando nesse gráfico aqui? Vou mais um aqui. Fui para 8 volts. E aí, por consequência, eu vi uma corrente de 4 amperes. Certo? Galera, o que eu estou observando aqui nesse gráfico? Eu estou observando nesse gráfico que existe uma relação linear entre corrente elétrica e diferença de potencial. Olha só. Se eu fizer uma linha reta, vai ser melhor ainda, né? Então, eu percebo que existe uma relação linear entre corrente e resistência. E isso é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela fala sobre uma relação linear entre corrente e potencial elétrico, tá? Se eu aumentar o potencial elétrico, eu aumento com a mesma linearidade a corrente elétrica do meu circuito. Então, existe uma relação linear entre I e V, certo? E isso eu expresso através de uma relação que é a relação básica entre corrente elétrica, resistência e DDP. O famoso V igual a R vezes I.
certo? V igual a R vezes I é a relação da primeira lei de Ohm, onde eu demonstro a linearidade entre corrente elétrica e DDP, certo? Aumentei um, aumento o outro. Tranquilo, gente? Isso é a primeira lei de Ohm. Simples, desse jeito, tá? Eu falei que a gente não vai ver a segunda lei de Ohm, até porque eu já estou com o tempo bem estourado hoje. Galera, o que eu vou mostrar para vocês? Percebam que a gente pode identificar agora e dizer que temos resistores ômicos e resistores não ômicos. O que são os resistores que são ômicos? São os que obedecem à primeira lei de Ohm, ou seja, uma relação linear entre corrente e DDP, essa linha reta, certo? Se eu fizer um gráfico de DDP e corrente elétrica, eu vou ver uma linha reta, porque é uma relação linear entre eles, certo? Porém, tem equipamentos que não obedecem à lei de Ohm e produzem esses gráficos malucos aqui, ó. Ó, então percebam, aqui nós temos um resistor ômico, uma linha reta, obedece à primeira lei de Ohm. Um resistor não ômico vai ter uma curva, ou essa curva, certo? Ele não tem uma relação linear. Então, esses resistores aqui não são ômicos e não obedecem àquela relação de V igual a R vezes I. Eles não vão obedecer isso, eu não vou poder usar isso, certo? Um exemplo bem claro disso é um equipamento chamado diodo, que é muito famoso na eletrônica. O diodo, ele não tem uma relação linear entre resistência, corrente e DDP. Ele tem esse gráfico maluco aqui, ó. Olha só esse gráfico dele aqui, ó. Certo? Ele tem um tipo de operação bem diferenciado. Eu vou explicar para você semestre que vem como é que ele funciona. Mas é um processo bem diferente mesmo, como vocês estão vendo, tá? E ele não é uma reta, ou seja, não é um resistor ômico. O diodo apresenta uma resistência não ômica. Então a gente tem que olhar para os gráficos e aprender a identificar quando nós temos um resistor ômico ou um resistor não ômico, que é muito simples. Olhou uma reta, é um resistor ômico, tá, gente? Bom, vamos fazer umas brincadeiras aqui, fazer alguns exercícios, só para vocês observarem algumas questõezinhas aí, tá? Então, olha só. A resistência elétrica do corpo humano pode variar entre 10 na 5 ohms, pele seca, e 10 na 3 ohms para pele molhada. Ou seja, nossa resistência do corpo diminui quando a gente está molhado, beleza? Se uma pessoa com pele molhada toca o polos de uma tomada de 127 volts, poderá morrer. Qual a intensidade da corrente elétrica que atravessa o seu coração? Galera, a gente é um resistor ômico, tá? Vamos pensar que nós somos um resistor ômico. Então, aquela relação V igual a R vezes I, ela é válida. Então, se eu estou com a pele molhada e eu toco em 127 volts, eu tenho uma resistência de 10 na 3 vezes I. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 na 3. Então, qual é a corrente que vai atravessar por mim? Olha só. 127 sobre 1 vezes 10 na 3. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 127 dividido por 1 expoente na 3. Isso aqui dá 0,127. Como a gente viu lá na tabelinha, isso aqui é uma corrente que pode nos matar, certo? Pode causar alguns efeitos fisiológicos aí que não seriam muito legais. Então, ó, como a nossa resistência do corpo ainda é alta, mesmo tocando em 127 volts, a corrente que nos atravessa é bem alta também, tá, gente? Letra B. Que voltagem seria necessária para causar o mesmo efeito anterior caso a pessoa estivesse de pele seca? Então agora ele quer saber qual é a voltagem que eu devo fornecer, porque agora eu estou com pele seca, 10 na 5. E eu tenho que dar um choque de 0,127 também. Certo? 127 amperes. Então qual é a tensão que eu tenho que aplicar nessa pessoa? Vamos ver. 1 expoente na 5 vezes 0,127. Olha só, gente. Eu tenho que dar um choque de 12.700 volts. Como a gente está observando aqui. Beleza, galera? Percebam aí que eu aumentei 2 casas, né? Porque com a pele seca a minha resistência é quase 2 vezes maior, né? 2 vezes é uma ordem de grandeza de base 10, né? 2 vezes maior.
Tranquilo, viram aqui que eu só usei a relação para a primeira lei de Ohm, né? Que a gente vai usar muito essa relação, V igual a R vezes I, tá? Mais uma aqui, ó, só para finalizar, galera. Encontre a queda de tensão em um cabo de extensão com 0,06 ohms de resistência e através da qual 5 amperes está fluindo. Então, olha só, ele quer saber qual é a queda de tensão, qual é o V, se eu tenho 0,06 ohms de resistência e 5 amperes fluindo. Olha só que barbado. O V, então, vai ser igual a 0,06 vezes 5. Isso aqui dá 0,3 volts. 0,3 volts. Uma tensãozinha de nada. Percebam, olha só. 5 amperes é corrente que, olha só, dá uma queimadura ó, não vai esquecer nunca mais essa queimadura de uns 5 amperes. E eu preciso de 0,3 volts. Né? Então, ó, percebo que essa relação aí entre volts e a corrente que pode causar um choque não é tão linear assim, não é tão, tipo, direta. Ah, para dar um choque eu preciso de mais de 100 volts. Não é assim, não. 0,3 volts eu já consigo produzir 5 amperes de corrente, que é muita coisa. Na letra B aqui, ó, um cabo mais barato utiliza agora 0,3, né? Eu quero fazer os mesmos 0,5, eu diminuí a resistência vezes 5, então agora vai ser a tensão de uma pilha, né? 1,5 volts, certo? Só aplicando aqui, ó, a famigerada equaçãozinha V igual a R vezes I. Então aqui foi só para vocês observarem de forma mais prática, galera, esse exercício aí, como é que a gente aplica a primeira lei de Ohm, né? Coisa simples. A gente vai usar muito essa equaçãozinha aí, V igual a R vezes I. Para as atividades da semana aqui, já vai ajudar vocês a dar uma estudadinha aí para avaliação, tá, gente? Eu tenho alguns exercícios aqui, alguns exercícios teóricos, porque vocês viram que eu falei muito blá 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 hoje, né? Tem exercícios aqui que envolvem conceitos da aula passada, de definição de corrente elétrica, né? E tem 6 exercícios aqui. Como vocês viram, são exercícios que são muito diretos às vezes, né? Por isso que eu coloquei bastante. E aí vocês fazem isso aqui numa tacada, tá? Só botar ali, organizar os pensamentos, pegar as equações da aula passada, as equações da aula de hoje, os conceitos envolvidos nessas duas aulas e vocês respondem isso. Tranquilo? Gente,